quando muita gente fica com muita dificuldade sobre o núcleo do sujeito. Como funciona o núcleo do sujeito? É muito simples e muito fácil. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade em fazer o quê? Em regras. Por exemplo, se você coloca uma charge numa provinha, uma chargezinha, como está no plano de aula, você coloca uma charge, e você pede para essa pessoa identificar o sujeito. E quando essa primeira frase, ela fala assim, se ele vem, eu vou dar um exemplo bem simples. Muriel e Ângela andavam de bicicleta. O primeiro quadrinho já vem falando. E quem que é o sujeito do primeiro quadro? É muito simples. Muriel e Ângela. Predicado, andavam de bicicleta. Por que eu escolhi o sujeito e o predicado para falar para vocês? Muita gente fica com muita dificuldade. Às vezes, já aconteceu, eu, Leia mesmo, professora, chegar na sala de aula e falar assim, classifique a oração do sujeito. Professora, o que é sujeito? Você perde toda aquela ninhada, o fio da ninhada, da aula, de todo como que funciona. Por quê? Porque assim, nós vemos trabalhando de sujeito desde lá do início. Desde lá do início do ensino fundamental, desde lá do terceiro ano do ensino fundamental, a gente já vai explicando sujeito. Sujeito é alguém, é um indivíduo, é quando você cita uma pessoa. Quando você vai num sujeito oculto, iremos à praia. Quem vai à praia? Quem vai à praia? Nós. Eu não preciso exatamente colocar o nós. Iremos à praia. Eu posso muito bem colocar iremos à praia. Ali virou um sujeito oculto. Se eu falo numa atividade, classifique o sujeito das frases em sujeito oculto, sujeito indeterminado, núcleo do sujeito, sujeito e predicado. Então, nisso aí, eu já vou explicando como funciona. Entenderam como não é um bicho de sete cabeças? É como eu sempre falo. O problema da língua portuguesa e da matemática, e como assim história também, vocês precisam aprender as regras. Quando você começa a aprender as regras, você começa a identificar com facilidade. Quem é o sujeito? É sempre um indivíduo. É sempre alguém. Entendeu? Quando eu dou nome àquilo, se torna um sujeito. Entende? Quando eu falo o núcleo do sujeito, é aquele que complementa a frase. Entendeu? Uma frase, ela precisa ser acumulativa de palavras para ela ser uma frase? Não há necessidade disso acontecer. Por que não há necessidade disso acontecer? Porque é muito normal você chegar num hospital, silêncio, um ponto de exclamação. Precisou de variedade de palavras ali para avisar que ali estava daquele jeito? Não tinha necessidade. Uma única palavra, ela pode se tornar uma frase. Então, prestam bastante atenção a essa questão, que a frase, ela não necessita de ser um exemplo disso tudo, entendeu? Então, fica a dica, sempre o sujeito e o predicado, eles vêm acompanhados, como eles podem vir separados. Eu citei. Entendeu? Acabaram-se as férias. Só tem predicado, não há sujeito aí nessa frase. Não é verdade? Então, nós devemos prestar bastante atenção nisso aí. Por exemplo, nós estamos vivendo em meio a uma pandemia. Então, as nossas aulas, praticamente, elas têm sido semipresenciais, têm sido pelo Classroom, pelo Moodle. Nós temos achado os nossos alunos via WhatsApp. Então, eles têm clamado pela nossa presença em sala, porque eles não têm conseguido aprender. Se eu estou lá todos os dias, na sala,
eu trabalho um capítulo, eu posso ficar uma semana naquele capítulo que eu estou tirando as dúvidas. A partir do momento que eu estou longe dele, ele se desorienta. E às vezes com um pequeno áudiozinho que eu posto, que ele manda para mim, eu sempre deixo o meu WhatsApp à disposição do meu aluno. Por quê? Porque eu vejo a necessidade, às vezes, de uma pequena explicação para ele entender o contexto de tudo aquilo ali que está acontecendo. Ficou claro o que é sujeito e predicado? Eu escolhi esse tema por quê? Porque é um teminha muito simples. É um tema que é conteúdo de 6º ano, é conteúdo de 7º ano, entendeu? É conteúdo que você vai ali. Quando você vai para o 8º ano, chega lá, eles ainda continuam com dúvidas. Mas você já vai entrar numa transitividade verbal, você já vai numa coisa mais ampla. Então, eu quero agradecer, muito obrigada, tá? Clique aí no nosso canal, participem com a gente certinho, tá bom? Fica aqui o meu abraço carinhoso, professora Leia.